Olá, o assunto de hoje é doenças raras. Eu converso com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Dr. Vitor Ferraz, que é coordenador do Centro de Doenças Raras do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Defina para a gente o que é doenças raras. As doenças raras são, na sua maior parte, doenças crônicas degenerativas, né, que são definidas pela frequência com que elas acontecem na população, né? A gente adota aqui no Brasil uma definição de 1,3 para cada 2.000 pessoas, né? 65 pessoas a cada 100 mil, por exemplo. Tá? É o número que a gente adotou. Isso varia em cada país. Esse número de 65 pessoas para cada 100 mil moradores no Brasil, na população brasileira, eleva para 13 milhões de pessoas Isso. no país. Exatamente. Se individualmente a doença ela é rara, mas coletivamente é um número grande de pessoas. Sim, a gente acredita que por volta de 6 a 8% da população tem alguma doença rara, né? Assim, dentro dessa frequência que foi adotada aqui no Brasil. Professor, e como é que é o acompanhamento dessas pessoas? Como é que o sistema recebe essas pessoas? Na verdade, assim, elas têm coisas em comum, né? Principalmente que elas são raras, mas são 6, 7 mil doenças diferentes. Tem algumas coisas comuns que são. Uma grande parte está dentro do conjunto da população pediátrico, né? A gente tem a maior parte dessas doenças são genéticas, 80% dessas doenças são genéticas, mas são doenças muito diferentes. Do ponto de vista de atenção, às vezes exigem recursos diferentes. O que é comum a todas elas é que elas são muito pouco conhecidas e, por serem pouco conhecidas, são pouco diagnosticadas e mesmo doenças que têm alguma oportunidade terapêutica, às vezes ficam muito tempo rodando o sistema sem chegar no lugar que elas precisam porque as pessoas não reconhecem essas doenças. Então, esse sempre foi um grande desafio, né? Um dos grandes desafios. E, então, existe hoje uma política nacional para atenção à saúde em pessoas com doenças raras que tenta organizar isso de alguma forma nas frentes onde são as mais desafiadoras, né? Que é na detecção, na regulação, encaminhamento para centros de referência ou serviço de atenção especializada, que foi o que essa política criou quando ela foi instituída. Professor, e o senhor avalia que houve avanços de 2014 para cá, principalmente por causa desse motivo que o senhor alega, que um dos grandes problemas é não reconhecer a doença logo do início? Acho que sim, menos do que a gente esperava, talvez, né? A gente ainda está num número muito reduzido de centros especializados e ainda existe uma dificuldade grande para a gente conseguir acessar ou para treinar os outros níveis de atenção para o reconhecimento dessas doenças, né? Então teve uma melhora, eu acho que o fluxo está um pouco melhor, a gente tem recursos financeiros diferenciados para atender essas pessoas dentro dos centros especializados, mas ainda acho que tem um grande caminho ainda para percorrer para que as pessoas consigam ter mais fluidez entre o primeiro sintoma e chegar no centro especializado. Para você ter uma ideia, tem um trabalho que vem sendo feito, é um projeto, na verdade, induzido pelo Ministério da Saúde, que é a Rede Raras, que demonstrou que no Brasil como fora, em média, são 7 anos entre o primeiro sintoma e chegar no centro especializado para fazer o diagnóstico definitivo. É muito tempo. No HC, quantos pacientes o senhor atende? Olha, a gente, quando credenciou o HC, né, a gente obteve esse credenciamento no final de 2019, a gente entendeu que o Hospital das Clínicas, e não um serviço específico como a genética médica ou como a neurologia, deveria ser o centro, e a gente ampliou isso para a detecção de todas as doenças raras possíveis dentro do corpo de atendimento que a gente tem aqui no HC. A gente fez um levantamento dentro desse cenário de 2018 e 2019, levantou por volta de 1.300, 1.500 pessoas atendidas no biênio 2018 e 2019. Provavelmente a gente tem mais que isso. O senhor disse que a maior parte é doença genética. 80%. Outros 20%, como é que o senhor classifica esse ranking? Na verdade, você tem aí doenças raras que são doenças infecciosas, você tem doenças raras inflamatórias, né? Então tem algumas que têm um componente genético também, mas não é classicamente considerada como doença genética causada por um grande fator, né? Uma alteração no gene ou uma alteração no cromossomo.
E doenças infecciosas, tem coisas engraçadas, por exemplo, dentro do hall internacional de doenças raras, dengue é doença rara, né? Para a gente não é. Então, as genéticas têm menos esse problema, né? Assim, dessas particularidades, apesar de existirem em algumas situações. Então, ou seja, de cada 100 doenças raras, 20, teoricamente, aqui é o leigo perguntando, Não, poderiam ser evitadas. De certa forma, sim. Até dentro das genéticas, 80% delas, dessas doenças, uma parte delas poderia ser evitada de alguma forma, pelo menos o comprometimento mais importante dessas pessoas, né? Com tratamento precoce, né? E com opção até do aconselhamento genético para uma tomada de decisão reprodutiva, né? Assim, então, sabendo o que está acontecendo naquela família, ela pode tomar uma decisão sobre a sua própria reprodução com todas as informações na mão, né? Aí entra o aconselhamento genético. Isso, que é um dos pilares da atenção em doenças raras, né? Assim, tem um papel importante aí de dar informação para essas famílias para que elas tomem as suas decisões de prevenção, né? E as suas decisões reprodutivas com todos os elementos possíveis que ela tiver. Professor, esse aconselhamento genético, o senhor acha que ele é de amplo conhecimento de quem precisa, principalmente daqueles que possuem doenças raras na própria família? Acho que cada vez mais, tá certo? A gente tem alguns desafios. Um deles é a escassez de serviços que possam fornecer esse aconselhamento genético, né, para esse rol de doenças. Os centros especializados, teoricamente, né, todos têm essa capacidade para poder fazer aconselhamento genético em equipes multidisciplinares para essas pessoas. Mas eu entendo que nem sempre, né, o foco é esse quando ele está na rede. Às vezes o foco é mais o diagnóstico, né, e não se passa muito pela cabeça de que a informação reprodutiva, né, assim, da chance de acontecer novamente, o que pode ser feito para diminuir o risco de ter um filho ou uma filha que tem algum tipo de problema, ou para tratar precocemente, assim, todas as informações para você poder tomar uma decisão se você quer ou não ter outros filhos, né? Ela não é tão universalmente priorizada, vamos dizer assim, dentro da atenção prévia, né, antes de chegar no centro. Então, não são todas as pessoas que na verdade, acabam sendo encaminhadas. Esse é um problema. O senhor disse que entre o primeiro sintoma e, às vezes, o atendimento o paciente leva 7 anos da sua vida para fazer esse diagnóstico. Em média, na verdade, em média. Nesse período de 7 anos, obviamente, há um agravamento da situação. Muitas vezes. Obviamente, eu estou falando isso em média de um total de 7.000, 8.000 doenças. Né? Algumas, provavelmente, esse acometimento é mais tardio, mas outras, ela fica rodando o sistema e muitas vezes, sem tratamento adequado, né? Sem implantação desse tratamento adequado, você acaba tendo o seu quadro agravado de alguma forma. Né? Isso não que essas pessoas não fiquem sem nenhum tipo de tratamento. Às vezes fica, né, assim, sintomático, faz reabilitação, nos casos tem deficiência intelectual, faz estimulação precoce. Mas o diagnóstico muitas vezes é importante para você definir estratégias específicas, né? E aí sim, tem grupos como os erros inatos metabólicos, que muitos deles têm tratamento, que quanto antes você implementar esse tratamento, menos sequela você vai ter. E se demorar 7 anos, pode ser um tempo demasiado até para recuperação de algumas coisas. Professor, o que o senhor acha que deve acontecer? Principalmente no atendimento básico, que é por onde entram os pacientes. Eu acho que, assim, tem que ter treinamento de todos os profissionais de saúde, né? Estou falando de das equipes que estão na atenção nos outros níveis, que não o nível terciário, que é normalmente onde estão esses, ou na alta complexidade, que é onde estão esses serviços mais especializados de genética. Então, passa por o que a gente chama de matriciamento, né? Esses serviços precisam ir para essas outras instâncias e treinar essas pessoas, ver as experiências que esses grupos têm, né? Porque todo mundo tem no posto de saúde, né? Tem alguma experiência na população que ela atende, com algumas pessoas que têm quadros clínicos que podem ser genéticos. E basicamente aprender a quando pensar em doença genética, que não é muito complexo, né? Se recorre na família, né? Alguns grupos de doenças específicos, né? São enriquecidos por diagnósticos de doenças raras. Então, que excluídas as coisas mais comuns, você pensa, isso pode ser genético, talvez eu precise de uma ajuda especializada. E aí a peça-chave precisa ter para quem mandar, né? Então, passa por tudo isso. Eu acho que a sensibilização da comunidade, assim, de saúde para essas doenças é importante. Mas faz parte do desafio das doenças raras. Exatamente porque elas são raras, a gente pensa sempre nas mais frequentes, e com razão.
mas eu acho que a gente tem que começar a pensar rapidamente que pode ser doenças raras, porque tem coisas importantes que a gente pode fazer. E encontrar um local como o Hospital das Clínicas como referência para o tratamento. Isso que eu acho que é o grande desafio. A gente tem 17 centros no Brasil, acredito, 17, acho que sim. Recentemente foi autorizado o primeiro centro na região norte. Quer dizer, então a gente tem ainda desafios do tamanho do Brasil para a gente vencer, né? As locomoções dessas pessoas pelo sistema, né? Às vezes morando muito longe de onde é que eles podem ser atendidos ou ter atendimento especializado, não ter acesso aos exames mais especializados que podem fechar esse diagnóstico. Todas essas coisas são desafios que a gente tem que vencer a cada dia, mesmo estando autorizados a fazer isso pela política e mesmo tendo dinheiro, chega no hospital ou no serviço de saúde, você tem outros desafios para vencer e esse dinheiro às vezes cobre coisas que não são exatamente isso, diretamente ligados às demandas de raras. A vida de alguém com doença rara é uma vida difícil. A vida de alguém da família, né? Assim, são muito desafiadoras, né? Tanto a busca de diagnóstico, não saber exatamente o que tem, né? Passar por um tempo grande correndo atrás de serviços diferentes, tentando achar esse diagnóstico. Uma boa parte delas está ligada a deficiências de alguma forma, né? Então isso também gera um comprometimento, obviamente, da pessoa que tem a doença rara, mas da família inteira. Então isso gera também uma força motriz na sociedade muito importante, que foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Que é cada vez mais aparecendo sociedades ou associações relacionadas às famílias de pessoas que têm aquelas doenças, né? E elas têm um papel fundamental dentro da atenção, né? Tiveram na criação dessa política e tem ainda até no financiamento. Tem grandes grupos fazendo, como a Casa Hunter, por exemplo, que também lida com isso, até de captar recurso para a criação de recursos de saúde específicos para isso, né? Criando hospitais de raras, né? Assim, é a sociedade se mexendo. É a sociedade se mexendo, que é uma coisa muito importante. Agradeço aqui a participação do professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Dr. Vitor Ferraz, que é coordenador do Centro de Doenças Raras do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Professor, obrigado. E que essas doenças raras, que esses pacientes possam ter mais acesso a tratamentos mais cedo possível para ter uma vida melhor. Obrigado, Marcos. Eu queria agradecer essa oportunidade. Acho que sempre é bom falar sobre doença rara e a visibilidade que essas mídias do HC têm ajuda a gente, né, exatamente nesse sentido que você está falando, as pessoas conheçam mais. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa.